Questão de ordem. Uma nova questão de ordem. Segundo o artigo 106, do parágrafo 3º do Regimento Comum, não vou ler todos os artigos, porque não quero usar o tempo inteiro, para ceder o tempo para que Perpétua possa usar a liderança do PCdoB, mas no parágrafo 3º é muito claro. Após o esgotamento do prazo constitucional, fica sobrestada a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional, para qualquer outra forma de deliberação, até a votação final do veto. A Constituição Federal, no artigo 66, parágrafo 6º, diz que a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará, enfim, parágrafo 6º, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestada as demais proposições até a votação final. Presidente, nós temos 9 vetos trancando a pauta. 9 vetos. E eu, obviamente, não tinha feito uma questão de ordem nesse sentido, porque, embora o senhor tenha conseguido 3/5 das bancadas do Congresso para convocar uma reunião do Congresso, a resolução de emergência aprovada por essa Casa não pressupõe passar por cima de preceitos constitucionais. E nós não quisemos fazer essa questão de ordem porque nós temos muito acordo com boa parte do projeto que nós estamos discutindo. Nós achamos que, inclusive, o alívio da meta fiscal para os estados e municípios é muito necessário. Mas nós fizemos um destaque. E eu sei do parecer, porque fui à mesa e o senhor gentilmente me falou, a nossa crítica é regimental, nunca pessoal, que não vai ser aceito. E pelas razões que a assessoria da mesa informou de que teria que haver sido uma emenda supressiva na CMO e o destaque teria que sido feito na emenda supressiva, uma vez que o artigo 114, que é o objeto de destaque do PSOL, seria parte do texto original. O PSOL fez essa emenda supressiva, de fato não o destacou direto o artigo 114 aqui, como nós fizemos em todas as votações de PLN e nunca tivemos esse problema. Então, eu quero lamentar profundamente o que está acontecendo, numa situação emergencial, que nós temos sim que discutir matérias emergenciais ao país, que nós queremos fazer o alívio fiscal para os municípios, ter suprimido a possibilidade de fazer destaque numa parte do texto, que é uma parte grave, na nossa opinião, porque vai colocar na LDO a impossibilidade dos parlamentares poderem, eu alerto para todas as bancadas, fazerem contribuições que tenham impacto econômico sem a meta de previsão orçamentária. É como uma emenda constitucional 95 incluiu lá nas disposições transitórias da Constituição Federal para cada ação parlamentar. Não é só um estudo técnico. É como se os parlamentares fossem governo, quando não são. E ainda mais numa situação de pandemia, que vai ter parlamentar, por exemplo, corretamente querendo acabar com o juro do consignado. Nós também queremos. Esse artigo 114 pode inviabilizar. Vai ter parlamentar dizendo que tem que ter suspensão dos juros do aluguel, porque, infelizmente, a nossa população está sofrendo muito economicamente e o governo não age para resolver, age para piorar a situação. E não poderá fazer com o artigo 114, na LDO, determinados temas. Então, eu acho que é preciso fazer esse alerta para as próximas votações. Eu quero deixar registrada essa questão de ordem da bancada do PSOL. Eu gostaria que, por sensibilidade, houvesse um acordo entre todos os líderes para o nosso destaque poder ser apreciado de forma separada. Isso seria um ato de gentileza das bancadas da Câmara dos Deputados para que a gente não suprima a possibilidade de destaque em matérias que são importantes. Reitero a nossa questão. Sei que o presidente Marcos fez uma luta para incluir na ordem do dia e tem méritos por aliviar os estados e os municípios da meta fiscal, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quero deixar registrado isso, mas acho que é importante fazer esse registro, porque nós teremos muitas sessões diferentes nesse momento, que nós estamos online, que os prazos, de fato, estão mais curtos em função da celeridade da situação política e as respostas que nós temos que dar, sem dúvida alguma. Tanto é que eu estou em Brasília, trabalhando 3 turnos por dia, 7 dias por semana, e à disposição de qualquer sessão convocada de forma imediata. Mas eu gostaria de fazer esse registro, porque a gente precisa também, né, garantir a liberdade e a possibilidade de fazer destaques, como a gente sempre fez, em todas as sessões do Congresso, e que, casualmente, na sessão de hoje, está sendo inviabilizada. A presidência, respondendo à questão de ordem relativa à pauta do Congresso Nacional, levantada neste momento, obstruída
atualmente por vetos presidenciais, ainda sem deliberação, esclarece preliminarmente que as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em face das circunstâncias atuais, que envolve medidas de isolamento social e proibição em aglomerações como forma de combater a propagação do Covid-19, editou um ato conjunto, número 2 de 2020, que prevê a deliberação das matérias de competência do Congresso Nacional separadamente nas duas casas, em sessões unicamerais subsequentes. Desta forma, considerando que o trancamento de pauta pelos vetos presidenciais se dá nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, artigo 66, parágrafo 4º, e que os projetos de lei de matéria orçamentária, ainda segundo a Constituição, artigo 166, precisam ser aprovados pelas duas casas, mas não necessariamente numa sessão conjunta, aí está o grande diferencial, não há óbice à apreciação de matérias orçamentárias pelas duas casas separadamente, mesmo diante da existência de vetos, que só trancam a pauta das sessões conjuntas, nos estritos termos do texto constitucional. Ante o exposto, indefiro a questão de ordem. Aproveitando, já abordo também a outra questão de ordem que foi levantada pela deputada Fernanda Melchiona do PSOL. A presidência responde que a deputada argumenta que o substitutivo foi conhecido agora em plenário. No entanto, a presidência esclarece que o substitutivo foi apresentado pelo relator Cacalhão na CMO, que o aprovou no dia 10 de março de 2020, parecer número 3 de 2020. A bancada poderia, sim, apresentar destaque. Ocorre que o destaque não atendeu aos requisitos estabelecidos no artigo 139. O destaque pede a supressão do artigo 144 do projeto de lei. Esse artigo não foi alterado nem pelo substitutivo aprovado na CMO, nem pelo adendo de plenário apresentado pelo relator da matéria. A parlamentar poderia, no prazo regimental, ter apresentado a emenda ao projeto e aí sim poderia destacá-lo aqui no plenário, mas infelizmente não fez. Não posso ir além dos limites regimentais para acatar o destaque da senhora, portanto o destaque fica prejudicado. Aproveito para reiterar o que disse na abertura da sessão e na sequência passar a palavra à deputada Perpétua Almeida pelo tempo de líder do PCdoB, que eu pessoalmente liguei, deputado Ricardo Barros, para os 27 líderes desta casa, da Câmara dos Deputados, e só não obtive resposta de 3 líderes, combinando esse rito, dada a excepcionalidade. E assumi um compromisso, inclusive mencionado pelo deputado Paulo Ganime, do Novo, que aqui está, de que essa excepcionalidade seria adotada somente e exclusivamente nesse período e para temas atinentes à urgência e à Covid-19, com a aprovação de líderes que representem 3/5 de ambas as casas, e que não servirá de jurisprudência para quando o país voltar à normalidade.